e primeiramente agradecer pelas nossas vidas, agradecer por estarmos aqui nesta casa, onde a gente vem sempre receber boas energias, boas vibrações, e é onde a gente vem buscar os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ter este lar, por ter esta casa, que tanto bem faz a nós. Nós te rogamos, Mestre, que possa abençoar a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos familiares, abençoe a todos os trabalhadores desta casa, tanto encarnados como desencarnados. Nós pedimos que nos dê força para que a gente possa colocar em prática os seus ensinamentos que aqui a gente vem aprender, nos tornando pessoas melhores a cada dia, aprendendo a amar, perdoar, respeitar todos à nossa volta. Nós te pedimos que nos dê força para que a gente possa fazer a caridade que estiver ao nosso alcance, pois sabemos que até mesmo ouvir uma pessoa que necessita conversar é uma caridade. Fazer oração para aqueles que estão necessitando é uma caridade. Que nos dê força para que a gente consiga, começando fazendo a caridade por aí. Todos nós temos condições de fazer. E que nós possamos assim nos tornando pessoas melhores. Quando chegar o nosso momento do retorno à pátria espiritual, que nós possamos estar melhores do que quando aqui chegamos. Permita, Mestre, que possamos fazer a prece que deixastes para nós. Pai bom que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdão, Senhor, pelas nossas ofensas e dai-nos forças de aprendermos a perdoar os que nos ofenderem. Não nos deixes cair em novas tentações e livra-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Boa tarde para todos, um abraço fraterno, tão bom estar aqui, todos juntos, né? Filhos do mesmo coração, a gente ama todos vocês. Nós escolhemos um tema, aliás, ontem à noite eu estava preocupada com o tema, porque tem uma pessoa que fica... domingo ela já perguntou, você tem já o tema? Primeiro lugar, sou velha, 76. Então o que acontece? Eu tenho que estudar no dia, porque se eu estudar antes eu vou esquecer. Engraçado, né? Essas coisas. O meu marido fala assim, mas que tanto você fica em cima desses livros aí, se você já sabe, né? Mas é a responsabilidade de ter uma disciplina, né? Uma didática para podermos conversar. Então ontem eu escolhi um tema muito legal de um senhor, que é um livro do Chico até, uma história do Chico, de um senhor que vivia brigando e tirando assim, falando desrespeitosamente com a doutrina, sobre a doutrina espírita. Ele nem conhecia o que era espiritismo, mas ele falava mal do espiritismo nessa historinha. Eu falei, mas não queria contar nada trágico, porque no fim, quando ele atropela uma criança, que ele nem foi culpado, coitada, a criança atravessou, saiu da escolinha, estava na calçada e deu e correu para a rua e ele sem querer atropelou a criança. Então eu falei, vamos contar história trágica, né? Já tem tanta tragédia hoje em dia na nossa vida. Então eu resolvi falar sobre um tema que é, vamos dizer assim, um bálsamo na nossa vida. Os nossos anjos da guarda. Vocês sabem que os nossos irmãos católicos, eles cultuam bastante, rezam pelo anjo da guarda, e nós espíritas, com todo o conhecimento sobre a questão,
na questão 489 em diante, São Luís e Santo Agostinho, os pais da igreja, né? Os santos da igreja, eles falam sobre o anjo da guarda tão bonito que eu vou ler para vocês, porque é uma poesia em prosa o que eles escrevem. Então a questão é, nós temos na nossa vida um mentor espiritual mais elevado. É lógico que para ser meu anjo da guarda não precisa ser um cientista, né? Não precisa ser assim grande, mas ele é muito mais evoluído do que eu, porque ele veio o quê? Testar a paciência. Você já imaginou? A paciência de um anjo da guarda, que ele vem insuflar, instruir, incentivar coisas positivas, e a gente prefere as coisas materiais. O insuflar daqueles que se afinizam mais conosco. Por isso que a gente tem que prestar atenção no nosso pensamento, porque eles se imiscuem nos nossos pensamentos, os espíritos negativos. Por quê? Porque nós temos muito mais facilidade de estarmos ligados a ele, não é, do que aos nossos anjos da guarda. Então, Etelvina falou muito bonito sobre a caridade na oração dela, né? Mas a caridade maior que a gente faz, segundo Emmanuel, faz para nós mesmos, policiando o nosso pensamento, as nossas ações, aquilo que falamos, né? Porque a gente tem mesmo uma certa tendência, porque somos ainda espíritos imperfeitos e precisamos ainda de amparo espiritual, né? Para podermos fazer. Agora já teve. Obrigada. Para podermos progredir moralmente falando, né? Então vamos lá, a gente sabe que nós temos um espírito superior, e Kardec aborda bem essa questão, porque ele fala assim: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para os proteger, sim, o irmão espiritual, e é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. O anjo guardião, que é sempre o espírito superior, é ele que faz a nossa programação reencarnatória, porque nós ainda não temos consciência nem discernimento para programarmos, né, a nossa vida material cada vez que a gente tem que vir. Ninguém nasce por nascer, viu? A esmo não. Sempre existe uma programação. E quem faz a programação é sempre o nosso anjo guardião, porque ele conhece a gente melhor do que a gente. Ele sabe, ele está ali 24 horas do dia ao nosso lado. Então, aí ele pergunta também, qual é a missão desse espírito protetor? Aí diz assim: a de um pai para com um filho, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentando sua coragem nas provas da vida. O que seria de nós sem nossos anjos guardiães? Quando a gente fecha os nossos ouvidos e a nossa inspiração à ajuda desse irmão maior, que vem de Deus, é missão dele cuidar da gente. Quando ele chega num certo grau de evolução, ele recebe essa missão de auxiliar o próximo, né? E ele segue nós por várias encarnações, porque se torna mesmo um pai espiritual. E ele, além da vida material, ele vai para o plano espiritual. Tem uma historinha, uma vez eu li um livro, que eu não sei agora falar para vocês de que livro que foi, mas tem uma historinha que me gravou profundamente, porque o espírito, o protetor, né, quando o seu protegido desencarnou, falou para ele assim: vamos que eu vou te levar para uma viagem. Aí ele começa a mostrar, levou assim para ele ter uma visão do infinito, do cosmos. Então ele disse assim: olhe a grandeza de Deus, veja a beleza dos mundos siderais,
E ficou falando para ele da grandeza de Deus, do amor de Deus, falou sobre as leis divinas, né, que são perfeitas, imutáveis e eternas, e são leis de todo o universo, de todos os globos espirituais, materiais do nosso universo. E aí depois ele fala assim: agora vamos voltar, porque já se passaram 20 anos. Como 20 anos? Ele fala: se passaram 20 anos na Terra, então vamos voltar, está na hora de você reencarnar. Olha só que beleza! Quer dizer, ele preparou o pensamento dele só com coisas boas, com coisas positivas, para ele continuar vencendo a sua jornada na vida terrena, né? Então ele diz assim que justamente é a missão de um pai para o filho, que vai proteger em todos os momentos da vida. E eu, graças a Deus, nessa encarnação, pude contar com esse companheiro fiel, que eu não sei como é que é o nome dele, não sei nem se é homem ou se é mulher, mas como eu vim da igreja católica e tinha assim, um certo fervor por Santa Rita, eu falo assim: quando eu falar Santa Rita, é você que eu estou chamando, né? Eu brinco com ele e falo assim, né? Não sei nem se é homem ou se é mulher, o que é. Mas eu sei que quando eu fazia palestra no nosso lar, tinha a esposa do seu Sakai, a Metiko Sakai, ela falou para mim: você tem uma moça loira que não é a Sheila, mas você tem uma moça loira muito simpática, alegre, né, que auxilia você na hora de falar. Mas aqui eu acho que eu sou auxiliada pelo Bartolomeu, então, né, com a ajuda espiritual do nosso querido companheiro e chefe aqui, né, seu Caio Baixinho. Mas ele diz assim: o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte, e frequentemente segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na eternidade do Espírito, da vida do Espírito, né? Então, a missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? Pergunta, né, Kardec. E os Espíritos, que devem ser de Santo Agostinho e São Luís, respondem: o Espírito é obrigado, olha aí, é obrigado a velar por nós, porque aceitou essa tarefa. Mas ele pode escolher seres que lhe são simpáticos, que eles têm mais afinidade, né, que ele mais gosta. Então é assim, vamos dizer assim: se por um acaso o Espírito Protetor, o anjo guardião, ele tem outra missão, ele pode ser substituído, né? Ou então, quando as pessoas, não adianta, não querem escutar os seus conselhos, uma vez, duas vezes, ele se afasta. Ele sabe que a gente aprende com os nossos erros, né? A gente erra, a gente sofre e a gente aprende também, né? Então, quando é chamado, ele volta. Ele se afasta um pouco, mas ele não se desliga, ele está acompanhando toda a trajetória, mesmo que seja de sofrimento. Ele está ali, de vez em quando ele joga alguma vibraçãozinha para lembrar, mas o outro está fechado, né? Não dá, né, para ouvir. Então, o que ele faz? Ele parece que ele se afasta, ele se desliga, mas ele não se desliga, ele vai atender outros casos. Tem uma história muito bonita com essa questão na Revista Espírita em 1868. 68, não é 58, não é 68, se não me engano, é 68 ou 66, uma coisa assim. A história é de um espírito que veio a ser a encarnação nesse século passado de Eurípides Barçanufo. E esse espírito se dava muito com a princesa, a rainha, né, da imperatriz da época. Ele era um fisiologista e ele tinha assim ideias espiritualistas, né? Como sempre ter pessoas mais instruídas, mais amorosas, que realmente tinham ele tinha várias conversas com essa imperatriz. E ele tinha um companheiro
amigo que desencarnou, mas ele conseguia ver o amigo, ele tinha uma afinidade muito grande com esse amigo. E ele diz assim para ele, olha como é que interessante. Certa feita, quando você estava muito nervoso, aborrecido e magoado, eu quis chegar perto de você, mas você me afastava. Eu não podia, tinha uma barreira que me censurava. Você estava em outra faixa vibratória, então eu não conseguia, eu queria ultrapassar o livre-arbítrio da pessoa. Não conseguia ultrapassar. E aí então eu fui atraído por uma pessoa, um rapaz, ajoelhado, orando por uma família protetora dele. E ele não podia auxiliar, aquela família estava passando por uma dificuldade terrível. Então ele estava orando, né, para essa pessoa, para essa família, pedindo a Jesus que pudesse auxiliar essa família. Aí o que acontece? Ele vai perto desse rapaz, né, e faz uma prece, uma ligação com Jesus, se ele podia auxiliar esse espírito, que estava pedindo, né, rezando pela família. Aí o que acontece? Ele é atraído por uma pessoa, uma moça abastada, mas que tinha um coração de ouro, e estava orando para Jesus e dizendo assim: Senhor, ajuda-me a fazer a caridade e daquela forma que o Senhor fazia, né? Então o que aconteceu? Ele chegou perto dela, da moça, esse espírito, que era amigo de Eurípides, e falou para ela assim: olha, lembra aquele rapaz que costuma ajudar os pobres, que é o anjo da guarda encarnado daqueles necessitados. Ela conhecia ele. Aí ela pegou e fez: eu vou fazer assim, aquele dinheiro que está reservado ali, eu vou pôr no envelope, que é tudo porque o Espírito jogou na ideia dela o auxílio. Então ela lembrou daquele que fazia a caridade, que era o que estava rezando lá, e ele pegou e colocou um bilhetinho amoroso para ele, dizendo que aquele dinheiro era para os pobres dele, que ele destinasse para quem necessitado estivesse, e colocou o dinheirinho, porque ela costumava juntar o dinheirinho e dar de vez em quando, né? E ela pegou, chamou um funcionário dela, né, uma pessoa que trabalhava no castelo dela, amigo dela, e mandou entregar para ele. Se vê que esse daí já estava acostumado a levar o golpe que ela entregava, né? E aí no fim ele fala assim, o espírito para o Eurípides: de maneira que não fazia uma hora da prece do rapaz, e eu já estava acompanhando o funcionário da moça para chegar no rapaz. E o rapaz ficou tão feliz e levou o dinheirinho para a família que o protegeu, que o criou. Foi a família que o criou, e era uma família muito religiosa. Aí quando ele chega lá e falou que me deram para eu dar para alguém que precisa, e eu trouxe, a primeira coisa que eles fizeram foi ajoelhar e agradecer a Deus. De maneira que eu estive lá e vi a vibração espiritual de Jesus chegando até eles, todos aqueles que estavam orando. Então veja como o livre-arbítrio da pessoa. Ele não falou assim: você vai fazer isso daqui. Por que você não fez, não ajuda então aquele rapaz? Então, jogou. Mas o livre-arbítrio é daquele. E o livre-arbítrio do próprio Eurípides, que estava meio nervoso naquela época, ele estava barrando a inspiração desse companheiro dele. É assim que funciona o anjo da guarda com a gente. É assim que funciona. Então, se a gente não escuta o anjo da guarda, o que ele faz? Ele pega e se afasta um pouquinho. Não é ele que se afasta, gente, somos nós que impomos essa barreira, né, vibratória entre nós. Mas eu falei para vocês que aquele em prosa
né? Mas que parece que é um verso, ele diz assim, está assinado de Santo Agostinho e São Luís. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes, mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Não é lindo o que eles estão falando aqui? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que se colocou ao vosso lado, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa lição. Eu recebi uma cartinha da minha filha e ela coloca lá assim, né? Ela fala isso, né? Que ela diz assim, que mãe, eu queria te sustentar, te ajudar a cuidar da vovó, porque ela é muito amada, mas é também muito trabalhosa. Então é assim, Luísa, penosa, ela falou, um trabalho muito penoso. Por isso que eu lembrei aqui. E cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. A gente que tem que abrir os nossos ouvidos para ouvir o nosso anjo guardião, né? Mais para frente, ele diz assim: interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não podeis os enganar. Não é verdade? A gente está aqui, põe uma roupinha, põe não sei o quê, está bonitinha, se toma um banho, se perfuma todo, né? Se pinta, se arruma. Tá legal, mas e aí? Como é que está o nosso espírito? Quando a gente de noite está no sono, como é que a gente acorda do lado de lá? Será que acorda bonitinho, limpinha, que nem estava durante o sono? Porque tem livros que mostram que a gente acorda completamente desfigurado, né? Dependendo do que fazemos, né? Aqui, encarnados. Então tem outro aqui, ó. Diremos que influenciamos, aos que pensassem ser impossível os espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, nós diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima das nossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela por um filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho e chora quando seus conselhos são desprezados. E para finalizar, que agora que eu estou vendo que já chegamos às 3 horas, ele diz assim no final de tudo: nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, nas preces do Anjo da Guarda, ele mostra lá também um resumo sobre os anjos da guarda.
E aqui ele termina dizendo assim, que Kardec coloca, das explicações todas que estão entre as questões 489 e 514, ele diz assim, sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, nós podemos dizer o seguinte: o espírito protetor, que é o anjo da guarda, o bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido, tá? Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de auxiliá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente por menores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores, né? Espíritos simpáticos, os familiares são os da família. Então, por exemplo, quando a gente está precisando de emprego, está precisando de alguma coisa material, eles são os que mais nos auxiliam nesse ponto de vista, porque eles ainda estão naquela faixa vibratória, tá? Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gosto, de entendimento, tanto no bem quanto no mal, gente. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, tá? O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o deixar desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais ou menos fácil ou difícil que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de os repelir. Então, a gente vê que temos vários, os espíritos simpáticos são aqueles que a gente atrai pelos gostos. Se eu gosto de beber, se eu gosto de comer, tudo, eu vou ter espíritos que vêm vamos dizer, aumentar a minha vontade daquelas coisas que eu não deveria fazer, né? E os espíritos bons, que a gente atrai muitas vezes, você faz uma caridade para uma pessoa, pode contar que você vai ter um anjo da guarda daquela pessoa protegendo você também, quando você tiver necessidade. A gente tem muitos amigos que a gente consegue dessa forma, né? Então, vamos ler. Gente, quem tem Evangelho em casa, abra no capítulo 28, nas orações, que começa pelo Pai Nosso, explicando, né, cada trecho do Pai Nosso. Lá no subtítulo está as orações pelo anjo da guarda, e ele faz um resumo e faz no final esse tipo de espíritos que a gente atrai ao nosso lado. Então é muito lindo, porque você vê que Deus nunca nos desamparou. Quando a gente olha a Bíblia, você vê que eram povos pequenos, mas no meio daquele povo tinha um que era médico, que tinha alguma coisa de ligação com o plano espiritual e que trazia as leis divinas para aquela comunidade, né? Então a gente vê que Deus nunca faltou para ninguém. E quando agora a gente vê lê Kardec, estuda a doutrina espírita, gente, doutrina espírita é um eterno estudar, tá? Quando a gente estuda a doutrina espírita, você vê que Deus nos ampara. Aqui, nessa questão aqui que nós estamos estudando, Deus nunca nos desamparou. Sempre tivemos um espírito superior a nós, que se liga a nós, que nos ama, como um pai ama um filho, né? E está ali pronto para nos auxiliar a qualquer momento da nossa vida. Muita paz a todos, muito obrigada pela presença, e vamos passar agora a convidar os nossos companheiros médiuns passistas para a tarefa do passe. Dois avisos antes da prece final. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguém está vindo aqui pela primeira vez hoje? Se ficou com alguma dúvida, né? Coloca no papel e aí semana que vem entrega para se ler.
Se não conseguir esperar até a semana que vem, a Silene tem grupo de estudo no sábado, né, Silene? A Silene está Não, mas aqui. pode, eu tenho 5 minutos aqui. Ah, também no final do trabalho, é sempre gostoso ouvir a Silene, né? Imagina. E um outro aviso também é que a Silene participa do programa de rádio Além da Vida, todos os primeiros domingos do mês, Rádio Londrina, AM 560. Só que ela não está sozinha lá, ela vai com a Jane, né? Eu ouço todos os domingos, eu não perco um, fico preparando café em casa e ouvindo na rádio lá. Gente, é um estudo ali de 1 hora que vale a pena, a pessoa não precisa nem sair de casa e aí tem a grata satisfação de ouvir. Ele também faz parte, né? Não, mas o primeiro domingo é delas, tá? É dela e da Jane, tá bom? Porque como ela estuda muito, facilita o nosso entendimento das leis de Deus através do Espiritismo, né? E ela falou hoje aqui do Evangelho, e é sempre bom a gente consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de Allan Kardec, né? Porque às vezes a pessoa vai direto na Bíblia, né? E às vezes fica difícil a interpretação lá, tá bom? Vamos então nesse momento de gratidão, elevar o nosso sentimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, aos nossos espíritos familiares que regressaram ao plano espiritual, ao nosso anjo protetor, que a Silene tanto destacou na tarde de hoje, esse espírito, por ordem de Deus, que está ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, aos espíritos que estão encarnados conosco aqui na Terra, nessa caminhada redentora, de trabalho, de transformação. E nesse sentimento de gratidão, espalhamos esses fluidos de amor e de paz a todas as pessoas que necessitam, sejam enfermas do corpo ou da alma. Que possamos colaborar com o nosso pensamento, com a nossa vibração, passar por esses momentos de dificuldade e ser espíritos felizes, entendendo que nada acontece por acaso e que em todos os momentos Deus, nosso Pai, estará nos amparando, nos orientando e não dando uma dificuldade maior do que a gente possa suportar. Obrigado, queridos amigos, que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos trabalhos e estar novamente aqui na próxima semana. Que assim seja.